Capítulo 8 Crentes incrédulos. Qualquer dia desses uma pessoa bem simples vai pegar a palavra de Deus, lê-la e crer nela, e aí nós todos vamos ficar muito envergonhados. É que nós adotamos a cômoda postura de que nossa tarefa para com a palavra é explicá-la. Na verdade, nossa primeira atitude deve ser de crer nela, e depois obedecer. Um pensamento que me tem ocorrido com frequência ultimamente é que existe uma grande diferença entre conhecer a palavra de Deus e o Deus da palavra. Não é verdade que toda vez que assistimos a um seminário de estudos bíblicos ouvimos uma repetição das mesmas velhas lições, e saímos dali sem ter aumentado nem um pouco nossa fé? É possível que Deus nunca tenha visto um grupo de crentes tão incrédulos como os desta geração. Como isso é humilhante! Será que estamos como que deslumbrados com a riqueza espiritual? Talvez sejamos como um marinheiro pobretão que cruza o Atlântico e fica alucinado, magnetizado ao pensar que ali embaixo está o navio Lusitânia com muita riqueza em seu bojo, que ele poderia pegar para si. O único problema são os metros e metros cúbicos de água que os separam dele. Do mesmo modo, a Bíblia, que é o talonário de cheques do crente, que lhe é dado pelo Senhor da Glória, garante: tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Estou me sentindo fortemente insatisfeito com a pobreza espiritual que nós, os crentes, estamos vivendo na atualidade. Quantas vezes vamos a uma reunião de oração e ouvimos uma frase tão comum: Senhor, tu podes fazer isso, referindo-se a um determinado pedido. Mas tal afirmação é fé? Não, é apenas o reconhecimento da onipotência de Deus. Eu creio que o Deus vivo, o Senhor da Glória, pode transformar essa escrivaninha onde estou escrevendo em ouro maciço. Transformar água em vinho ou madeira em ouro é coisa que está dentro da capacidade dele. Mas ele transformou água em vinho quando houve necessidade disso. Neste momento, por exemplo, $1 milhão me seria muito útil, e não gastaria nem um centavo para mim mesmo, nem teria do que me envergonhar naquele dia. Na verdade, temos muita necessidade desse dinheiro. Mas afirmar que ele pode fazer a madeira se transformar em ouro não opera a transformação. E assim eu fico sem o dinheiro. Mas se, pela fé, eu disser, ele irá transformar essa mesa em ouro, aí o problema estará resolvido. Todos nós sabemos que o maior destes, fé, esperança e amor, não é a fé. Mas por que ignorar o que é menor? Onde é que se vê a fé genuína hoje em dia? O que se vê é um mascaramento da fé. Um apelo que se ouve com frequência é: cremos que Deus deseja que estendamos a transmissão de nosso programa mais 10 estações de rádio. Estamos esperando dele os fundos necessários para isso. Então, irmãos, escrevam-nos o mais breve possível. Isso pode até ser uma afirmação de fé, só que com indiretas, e não é dirigida apenas para Deus. Nós, os crentes, gostamos muito de citar superficialmente aquele versículo: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma, que palavras extraordinárias, de vossas necessidades, FP 4:19. Mas será que realmente acreditamos nele? Acredito que poderíamos acrescentar um adendo ao capítulo 11 de Hebreus, sem querer com isso diminuir o valor dele, incluindo nomes como Judson Taylor, fundador da Missão do Interior da China, George Muller, Reis Owens, e outros que pela fé realizaram grandes feitos. Nessa hora difícil que vivemos, estou ficando cansado de nossas conversas sobre nosso maravilhoso e poderoso Senhor, quando nós continuamos ainda terrivelmente pobres. Deus abençoa a nossa fé, não a sabedoria, nem a personalidade. E a fé honra a Deus, e Deus honra a fé. Ele vai onde a nossa fé o coloca. Num certo sentido, que creio todos podem entender, a fé situa Deus aqui ou ali. Ela faz a junção da nossa impotência com a onipotência dele. A ciência já rompeu a barreira do som. E a sociedade que nos cerca, uma sociedade permissiva, sequiosa de prazer, clama para nós que também já rompeu a barreira do pecado. Agora, vamos nós também, com a ajuda de Deus, com fé simples, firme, vamos romper a barreira da incredulidade. A dúvida retarda a ação da fé, e até a destrói. Mas a fé também destrói a dúvida. A verdade que a palavra de Deus ensina não é tudo é possível ao que sabe expor bem as Escrituras.
Nesta vida terrena, será inútil tentar definir a pessoa de Deus, e, possivelmente, nem na eternidade conseguiremos entendê-lo, nem tampouco seus atos. Mas o que diz a Bíblia, esse livro que é tão imutável quanto seu autor, tudo é possível ao que crê. Muitas vezes ouvimos pessoas, que se candidataram a um emprego para o qual se julgavam altamente capacitadas, e foram rejeitadas, dizerem, não sem certa amargura, hoje em dia o que conta não é o que a gente sabe, mas quem se conhece. Não pretendo entrar no mérito da questão, com relação ao mundo dos negócios, mas tenho certeza de que no plano espiritual é a mais pura verdade. Os fatos que sabemos sobre Deus nestes dias dão para encher uma biblioteca, não queremos com isso depreciar o verdadeiro conhecimento, e menos ainda a sabedoria que vem lá do alto. Mas conhecer fatos sobre Deus é uma coisa, conhecer a pessoa dele é outra muito diferente. Paulo não tinha nada, e, no entanto, possuía tudo. Que sublime paradoxo! Que abençoada pobreza! Esse grande homem era espiritualmente riquíssimo. O fato de estar edificando o reino de Cristo e de estar escrevendo os oráculos de Deus nunca lhe subiu à cabeça. E a despeito de tudo que fez, já quase ao fim de sua carreira, ele diz, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. F.P. 3:10. O maior empecilho que existe para que os crentes transformem em realidade diante dos olhos do mundo as promessas de Deus é esse nosso desprezível ego. Mas Paulo declara que seu antigo senhor, o ego, foi destronado e o que é melhor foi anulado na cruz. GL 2:20. Então Cristo pôde ser entronizado em sua vida. E para que nos purifiquemos estejamos preparados para que ele assuma o controle é preciso que o egoísmo, a autocompaixão, a justiça própria, a autossatisfação, a importância própria e tudo, que tem a ver com o ego sejam entregues à morte. Não importa quem nós somos, nem o que nós sabemos. O que realmente importa é o que somos diante do inescrutável Deus. Se desagradarmos a Deus, não importa a quem vamos agradar. E se agradarmos a Ele, não importa a quem vamos desagradar. Aquilo que podemos chegar a ser pela nossa união com Cristo é uma coisa, mas aquilo que somos é outra muito diferente. Encontro-me profundamente insatisfeito com o que sou. Se você está satisfeito, então tenha compaixão deste seu irmão mais fraco, e ore por mim. Existe um tipo de fé que é natural, intelectual e lógica, e existe também a fé que é espiritual. De que adianta pregarmos a palavra, se no momento em que anunciamos não temos uma fé viva para comunicar-lhe vida? A letra mata. Iremos nós adicionar mais morte à morte? O maior benfeitor do homem hoje será aquele que puder trazer o inestimável poder de Deus para esse cristianismo orgulhoso e sem poder que vivenciamos hoje. A promessa de Deus ainda está de pé, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. DN 11:32. E se algum de nós conhecer a Deus, então coitado de você, Lúcifer, enquanto a liderança espiritual não voltar a ser ocupada por homens que preferem a obscuridade, continuaremos a presenciar uma constante deterioração da qualidade do cristianismo popular, e possivelmente chegaremos ao ponto em que o Espírito Santo, entristecido, se retirará, como a glória de Deus se apartou do templo. Dr. A. W. Tozer. Nenhum homem é plenamente aceito enquanto não for, antes de tudo, totalmente rejeitado. Autor desconhecido. Não me gabo de nada a não ser da cruz de Cristo, pela qual o mundo foi crucificado para mim e eu fui crucificado para o mundo. GL 6:14. Tradução da versão inglesa de Moffat. Se eu tivesse 1000 cabeças preferiria que fossem todas cortadas, do que vir a retratar-me. Lutero, na Dieta de Worms. Não temo a tirania dos homens, e muito menos as mentiras que o diabo vem a inventar contra mim. João Knox, em A Godly Letter. E quanto à verdade, não podemos abandoná-la, mesmo que isso implique na perda de nossa vida, pois não vivemos para esta geração, nem para servir aos príncipes, mas para o Senhor. Zwinglio, capítulo